Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Agora vamos às notícias. O Corinthians renovou o contrato de mais 2 jogadores nesta semana. Trata-se do meio atacante Adson e do goleiro Carlos Miguel. Ambos agora tiveram seu contrato renovado até o final de 2025. Lembrando que o Carlos Miguel pode vir a ser o substituto do Cássio quando o Cássio encerrar sua carreira. Se por um lado o Corinthians renovou com 2 jogadores, o Corinthians acabou de perder um zagueiro das categorias de base. Trata-se do zagueiro alemão, que fazia parte da equipe sub-20 do Corinthians, que disputou a Copinha. O zagueiro alemão saiu de graça para a equipe portuguesa do Portimonense, e o Corinthians deve ter ficado aí com alguma porcentagem que não foi revelada sobre o jogador. E quem continua recebendo salários, mas não aparece no Parque São Jorge, é o ex-meia Alex, aquele mesmo Alex, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Pois é, o Alex tem contrato vigente com o Corinthians, ele que faz parte ali da comissão técnica permanente. Ocorre que ele não está sendo aproveitado na comissão técnica do Fernando Lázaro e não se sabe do paradeiro do Alex. Ou seja, até agora não foi encaixado aí em nenhum departamento, e o Alex, é o que tudo consta, ele está ficando lá na casa dele até que resolvam o que vão fazer com ele. Será que o Corinthians está virando ali um cabide de emprego? Será que o Corinthians vai começar a aparecer aí funcionários fantasmas, aqueles que recebem e não aparecem para trabalhar? Parece que se você for amigo ali do Duílio ou de alguém ali da diretoria do Corinthians, isso pode acontecer. Pois é, pessoal, parece piada, mas não é. E agora vamos falar um pouco de clássico, Corinthians que vai jogar contra o São Paulo neste domingo às 6h30 da noite no estádio no Morumbi. O Corinthians que está enfrentando um tabu aí, não vence. O São Paulo faz 11 jogos, desde 2017, que foi a última vitória do Corinthians, e o Corinthians vai ter 2 baixas para esta partida, são elas o volante Maicon e também o volante Cantillo, o colombiano Cantillo. Ambos estão fora do jogo. O Maicon parece que vai ficar aí cerca de 20 dias fora da equipe. Por outro lado, o volante Fausto Vera deve voltar a ser relacionado, e é uma boa notícia para o treinador Fernando Lázaro. Então, agora vamos falar de um jogador que deu a volta por cima nessa temporada, jogador que estava para ser negociado, o Corinthians não faria nenhuma força para segurar, mas o Fernando Lázaro acabou querendo dar mais uma chance para o jogador. É o volante Rony, o Rony que está com bons números aí nesse início de temporada, muito embora tenha sido reserva da equipe, mas ele tem entrado, demonstrado aquela conhecida raça que ele sempre demonstrou, mas tem mostrado ali também qualidade, errando poucos passos, fazendo desarmes, dando até carrinho ali com a cabeça. Realmente o Rony está mostrando ali que pode sim ser um jogador importante nessa temporada. Agora vamos ver alguns lances daí de El Loco Rony, que alguns já estão chamando de Rony Cross. Confiram aí. Imagina. Ele que não estava inscrito na primeira rodada, mas hoje já está à disposição aí no banco. Dupla mais tropicalista, zaga mais tropicalista que podemos ter no futebol brasileiro. Vai bem ali o Lucão. Aí o Fábio Santos aperta, o Corinthians retoma, Rony de longe pra fora! E agora vamos falar de mercado da bola, O Corinthians que está um pouquinho parado aí este ano relacionado a contratações de jogadores. A verdade é que está bastante complicado, O Corinthians está tentando aí renovar o elenco, contratar jogadores mais jovens aí que tragam qualidade também, mas que possam trazer um lucro futuro. E o nome da vez, o Corinthians, é o meio atacante Arthur, que joga no Red Bull Bragantino. O Corinthians tem interesse no Arthur, não é de agora, mas o Bragantino está dificultando, até porque é um jogador que o Bragantino gostaria de vender para o exterior. Então a primeira pedida do Bragantino era ali cerca de 10 milhões de euros. O Corinthians acabou recuando, achou a quantia bastante alta. E o Corinthians vai tentar baixar esse valor aí, tentar oferecer aí 7 milhões de euros, tentar envolver
algum jogador aí nessa negociação, porque o Corinthians tem muito interesse no Arthur. É um jogador que cairia como uma luva no Corinthians, né? Ele pode atuar como meia ali, centralizado, organizador de jogadas, mas principalmente jogar ali pelas beiradas, um jogador de muita velocidade, dribla bem, faz lançamentos, assistências. Então é um jogador assim que no momento o Corinthians tem interesse. A verdade, o Corinthians não está com muita pressa aí nessas negociações, porque as principais competições vão acontecer somente em abril, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de América. Então o Corinthians está usando o Campeonato Paulista como um laboratório, exatamente para ver quais jogadores vão permanecer no elenco, quais jogadores devem sair, né, emprestados ou negociados. Então o Paulistão basicamente vai servir para isso. É por isso que o Fernando Ladro tem rodado bastante o elenco, tem procurado dar oportunidade para todos, para ele ver realmente quem tem condições de permanecer no Corinthians e quais as posições que o Corinthians realmente vai ter que contratar. Embora a gente sabe que provavelmente o Corinthians vai ter que contratar pelo menos um atacante aí de beirada de campo. E com relação ao Felipe Coutinho, o Corinthians ainda tem sim interesse no Felipe Coutinho. E caso ele não seja negociado até dia 31 de janeiro com alguma equipe da Europa, não apareça alguma oferta para compra dele, é possível sim que ele venha para o Corinthians por empréstimo. E outra possibilidade seria o Coutinho vir para o Corinthians no segundo semestre. Infelizmente o Matheus Pereira ali, que estava meio que apalavrado com o Corinthians, mas o Al Hilal estava querendo fazer um empréstimo de apenas 4 meses, o que não interessava ao Corinthians. O Corinthians queria um empréstimo ali de 1 ano, né? E com isso ele acabou indo para outra equipe lá dos Emirados Árabes, o Al Ahly. Encerrou as negociações com o Corinthians, mas também existe a possibilidade, né, como o contrato do Matheus Pereira é de apenas 4 meses, esse empréstimo, pode ser que no meio do ano também o Corinthians tente aí a contratação dele, ou que ele rescinda ali com o Al Hilal, ou de repente tentar aí um novo empréstimo, né? Tudo é possível. A verdade é que muitos jogadores têm sido oferecidos para o Corinthians, né? Mas muitos jogadores também veteranos, né? Jogadores aí em fim de contrato. O Corinthians está necessitando agora de renovar, porque o Corinthians está com uma equipe bastante velha, uma equipe bastante muitos veteranos no seu elenco. Isso pode ser bastante complicado, pensando ali nas próximas temporadas principalmente. Então é isso aí, nação corintiana. Por hoje eu vou ficando por aqui. Lembrando que domingão tem majestoso São Paulo e Corinthians lá no Panetone. Esperamos que o Corinthians consiga aí quebrar esse tabu e traga mais essa vitória para o Parque São Jorge. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!